La da 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 da, la da 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 da, la ya da da, la ya da da, la ya da 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 da, la ya da ya la ya, la ya da ya la ya la ya la ya la ya, na na la na na, na 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 na, la 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 na na, la la ya na na, la ya la ya la la la, la la ya la 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 la, la la ya la ya la la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la. Tinha um corredor, a cozinha era grande, tinha o fogão a lenha, que durante muito tempo tinha que se cozinhar a lenha, porque a comida ficava mais saborosa. Aí tinha a despensa, um quarto de empregado e um quarto de costura lá atrás. Opa, peraí. Eu queria fazer um brindis com a coxa do peru aos donos da casa. O primeiro Natal que a gente passou juntos depois de voltar ao Brasil. Voltei ao Recife depois de uma longa viagem. Foram 16 anos sem te ver, escrevendo-te raras vezes pelas circunstâncias em que eu e os meninos nos encontrávamos. Às vezes, a saudade era tão grande que doía como um mal físico. Conseguimos sobreviver a todas as intempéries. Formaram-se e casaram-se os 4 filhos. A família cresceu. E aos poucos, como se tu houvesses recebido a minha mensagem, eu ia me acalmando e me sentia mais forte para continuar lutando. A casa tem muita coisa preservada. Tá igual, a casa tá igual, só tá destruída, né? Pelo tempo, mas a estrutura, tudo tá mesmo. 1 hectare de terreno, tinha tudo quanto era fruta, só de jambo, tinha jambo branco, jambo vermelho, jambo do Pará, vários tipos de manga, manga rosa, manga mesquita, como é manga, aquela pequenininha, manga ouro, ouro. E manga espada. A gente subia nos pés de manga para tomar, chupava manga, depois passava na cara assim, porque não sei por que dizia que era bom, ficava tudo preguento, lembra? Ali naquele canto tinha um pé de manga espada muito grande. Não, essa mangueira não é da época. Dá um pulinho aqui, rapaz. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Anatólio Julião. Eu fui criança aqui nessa casa. Essa casa foi... Meu pai morou aqui, Francisco Julião, e eu tô com uma equipe aqui que queria dar uma olhada rápida na casa. Ah, amor, é só com autorização da dona. Não pode nem entreabrir o portão? Oi? Você não pode nem entreabrir o portão?
Não, porque veja, qualquer coisa aqui tem que ser autorização dela. Sim, mas você entra abre como se estivesse me atendendo, com o portão aberto, dá pro pessoal só dar uma filmada na casa. É o seguinte, deixa eu dar uma ligada pra ela primeiro. Certo. Tá certo? Se eu aguarda só um minutinho que eu vou dar uma ligada pra ela. Pronto, senão você só entra e abre, a gente dá uma filmada daqui de fora só pra eles terem uma ideia de como era a casa. Tudo bem, eu vou só dar uma ligadinha. Qualquer coisa eu vejo o que é que posso fazer. Pronto, ajuda a gente aí, viu? Brincava também de ganso rainha. De rainha, era Era maravilhoso. ótimo, de rainha era ótimo. Ai, eu adorava. menina, Princesa, não sei Princesa, o que, era rainha rainha tal. fulana e rainha fulana, que a gente morava com as Roupas de mamãe. mamãe, colares de velha e tudo que ela deixava a gente usar, sapato alto e tudo. Era. Tata ficava num canto longe e eu no outro. Aí os meninos, nossos mensageiros, Era eles os iam no dois. cabelo de pau. Entregue para a rainha fulana. Aí dávamos uma Aí mensagem. chegava o homem, né? Aí eles iam, chegava lá, mandou. Depois eles enchiam o saco, porque a tarefa dele era só levar a cartinha pra lá. Mas eu a gente quero mais era, brincar disso. mas a gente era muito exigente. Era umas rainhas Chegava muito uma exigentes. pessoa, né, um deles, né? É. Aí dizia, está aí o emissário da princesa tal. Aí Que eu, passe. aí dizia, Que que entre. Nossa, E aí? cara, desculpa a demora, mas acho que pelo menos... É, pra dar uma assim, olhada fora rápida. pode aí. ir. Hã? Pronto. Papai sempre gostou muito de casas estilo colonial, ele dizia assim, né? Então eram casas grandes, tão grandes que era a sala de jantar com uma grande mesa redonda, onde ele queria que todo mundo não tivesse a cabeceira da mesa, nem nada disso. Todo Era mais mundo sentaria, democrático, era democrática, era sabe? Então redonda mesmo. ninguém não tem o lugar do amo e senhor da casa, né? Mas sem querer tinha o lugar dele, né? Ele sempre sentava naquele lugar. Que lugar dele. Era. E aos domingos de manhã, quando o papai estava, era tão legal assim, que a gente tinha era. mudado todas as roupas de cama no sábado, né? Botavam para lavar. Então tava tudo cheirando limpinho assim, os cabelos, as roupas de cama, tudo. E amanhecia assim, Chopin, Tchaikovsky, música. quando o papai Era muito tava. bom acordar Que a assim. música invadia a casa, tava tudo cheirando a limpo. Ai, para se levantar para tomar café, Era. o sol entrando, era uma coisa maravilhosa. Muito lindo. E quando caíam as flores, isso aqui ficava vermelho de... Aí a gente juntava e fazia um tapete para a Nataíra. A Nataíra era a rainha, então ela pegava uns vestidos de mamãe, uns sapatos, fazia um manto aqui. Aí ela ficava aqui, era o lugar da rainha era aqui. Ai, minhas duas princesas. Que sente, que se levante, que saia. Que saia. Curve-se diante da rainha. Ela se arrumava aqui, saía. Mamãe era uma mulher muito bonita e muito desejada por tudo quanto era homem. Ficava todo mundo louco. Ela se arrumava e ela usava o que havia de mais avant-garde, digamos assim, tá certo? Então um sapato de salto de cristal, com piteira, com tal, que era próprio de uma, não era próprio de uma dona de casa na época, entendeu? Para minha maior alegria, ela queria chegasse no meu colégio. Porque todo mundo dizia, que linda tua mãe! Menina, mas a tua mãe é linda! E eu tinha tanto orgulho, sabe, que a minha mãe era a mãe mais linda de todas. Mamãe tentou estudar, papai não via com simpatia, porque ela tinha que sair de noite. Aí papai tinha ciúme, né, dessa saída à noite. O papai era muito machista, muito conservador e não queria. Foi muito difícil para a mamãe. Eu acho que ela é uma pessoa muito forte, certo? Inclusive fisicamente, porque fazia não só esses trabalhos de, né, ajudar, por exemplo, fazer um curativo numa pessoa ferida, ou fazer... mas ela trocava a instalação elétrica da casa. Papai não sabia fazer nada disso, nada. Papai não sabia datilografar. Todo dia tinha uma novidade, aqui todo dia tinha uma novidade. Era difícil a gente passar um dia em paz, assim, em família, né? A paz da gente era essa, e a gente gostava, porque a gente foi criado nisso, né? Então fazia parte do dia a dia. A gente chegava aqui e às vezes abria a porta, como eu digo aqui. Muitas vezes aconteceu comigo, abria a porta, estava o camponês lá, e a gente ia conversar com ele. O que foi que houve com o senhor? Não, botaram para fora. A gente já tinha uma conversa prévia com o cidadão ali, né? Para saber o caso dele e tudo. O senhor é de onde? Quero falar com o doutor. Eu digo, não, sim, mas o seu nome? Eu quero falar com o doutor. Fica, ah, meu Deus. Mas o senhor tem que me dizer sobre o quê?
eu quero falar com o doutor. O camponês é muito desconfiado, mas nem uma criança, muitos não confiavam. Então eu dizia, papai, não tem jeito, ele quer falar com o doutor. Eu disse, não, eu sei, é seu fulano de tal, não sei o quê, então ele ia atender. Mas eu não sei por que estão fazendo esse filme, entendeu? Eu não fiz nada, não tem nada. Eu disse, mas a senhora fez muita coisa. Não, eu só fiz o que tinha que fazer, não tem nada demais. O que eu vou dizer lá, entendeu? Porque é por isso que a gente muito fala por ela, às vezes, porque ela acha que não fez nada, não. Acha que não, mas nós achamos que fez. E continua fazendo. Em 62, eu passei a militar nas Ligas Camponesas e lá conheci a Alexina. Foi uma surpresa incrível, porque eu queria muito conhecer a mulher de Julião. E pensava que a mulher de Julião era uma burguesinha, uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Era. Ela construiu o líder. Ela nunca diz que é muito modesta. A Alexina é muito modesta. Extremamente modesta. Nunca diz isso. Mas ela construiu o líder. Desde casa. Eu imagino, e também tem história sobre isso, o preconceito que ela deve ter enfrentado naquela época, porque era uma mulher, ela era mais jovem do que Julião, e já vivia envolvida, participando, engajada na questão da luta dos camponeses. Então, e depois assim, e também depois que ela tem um papel fortíssimo de mãe. Mamãe era muito jovem. Eu recordo que o Partido Comunista estava na ilegalidade nos anos 50 e ela já participava de reuniões e nos conta que quando um companheiro fazia um discurso veemente, bem baixinho, e as pessoas vibravam, aí faziam assim. Era muito capaz. Ela teve os documentos do Partido Comunista na casa de Francisco Julião durante 5 anos. Julião nunca soube disso. Poxa vida, como é diferente da Alexina que eu pensava que era. E quando a via assim no meio dos camponeses, das camponesas, e organizando a luta do campo, aí foi que eu vi e passei a admirá-la muito mais. O objetivo que o pessoal tiveram de formar a sociedade agrícola foi por causa da miséria, da fome, do analfabetismo, do engano do lápis, do pulo da vara, do cambão, que era 3 dias de condição de graça para o patrão, o enterro na rede, o enterro de criança no murão da porteira. E esses fatores ajuntaram e obrigaram os camponeses a se unirem para formar essa sociedade. Que na época das ligas, a galera era coberta de lavoura de ponta a ponta. Era macaxeira, era feijão, milho, batata doce, banana, cana. Só se vê aqui muita lavoura. Hoje não se vê nada. Só se vê mais mato. O pessoal ficaram... O pessoal de hoje é outro, né? Quando eles faziam alguma coisa errada, ou o usineiro achava que estava na época dele ir embora, para ele não ficar muito tempo lá, para não ter direito a nada, aí o camponês teimava em ficar porque não tinha para onde ir, aí eles passavam o trator por cima. Se o camponês resistisse àquilo tudo, mandava matar. Os 5 camponeses foram pedir um aumento de salário na usina australiana e simplesmente mataram, fuzilaram os camponeses. A mamãe, quantas e quantas vezes não recebeu lá gente ferida para fazer tratamento, alguns ferimentos graves, né? No caso do camarada que chegou, o papai disse, mamãe, Alexina, veja aí que esse camarada tem um negócio na cabeça aí, não sei o que, o camarada com chapéu de palha, quando tirou, estava com a cabeça aberta de uma foiçada que tinham dado nele e a massa encefálica aparecendo, pulsando assim. Mas eles contam de um castigo dificílimo, e eles falam disso como uma coisa muito difícil, muito dolorida, né? E com certeza era, que eles chamam o castigo do cal, né? Ou cabrocó.
né, que a pessoa era obrigada a ficar dentro de um tonel com cal, né? Então o cal ia comendo, né, a pele. As filhas do camponês eram estupradas miseravelmente, sem dó nem compaixão, e depois largadas no meio da rua. O camponês ia para onde? Pedir esmola na rua. Em Galé, quando morria uma pessoa, passava 3 dias dentro de casa porque não tinha dinheiro para enterrar. Porque também não havia uma justiça do trabalho na época, propriamente. Né? Então, se houvesse qualquer desentendimento dentro de uma fazenda e o proprietário da terra expulsasse o camponês, expulsava sem nenhum direito. Então, por causa desse conjunto de obscuridade, pararam e disseram, a gente não pode continuar assim. Vai ter de ser feita uma coisa. Alguma coisa vai ter de ser feita. Nessas alturas, apareceu um senhor por nome José Ari dos Prazeres, que passou a ser o administrador de um engenho vizinho, Bela Vista, fica aqui do outro lado. Aí Zé dos Prazeres inventou uma sociedade para a pessoa comprar enxada, comprar foice, para ajudar as pessoas a trabalhar. E a sociedade é uma sociedade de direitos privados, dava para pagar dentista, dava para fazer uma cooperativa, dava para uma cooperativa de crédito, pagar o foro que estava atrasado. Mas aqui é o seguinte, para criar uma associação, o dono da terra, o senhor Beltrão, dono do engenho Galileia, ele não vai gostar? Ah, ótimo. Então chama para presidente de honra da associação, que ele vai gostar. Quando foi uns 3 meses depois, apareceu o filho dele, seu Zequinha, que era dentista em Recife. Veio visitar ele aqui no engenho e disse, meu pai, não aceita isso não. O senhor está muito enganado. Não aceite isso, que isso aí é um movimento de comunista. Papai, isso é comunista. Vai tomar seu engenho. Manda esse povo acabe com essa sociedade, tire o seu nome, não seja presidente de honra e nada. Isso é ato de comunista, o senhor não deve se persuadir a isso não. E o homem ficou com medo, não dormiu essa noite. No dia seguinte foi logo lá dizer, olha, eu não quero saber disso. Mas o povo estava muito animado, não aceitaram acabar. Não aceitaram acabar e eles mandaram todo mundo embora sem direito a nada. Só levar a roupa do couro. Até as verduras deixava tudo, que estava plantado, deixava tudo. Aí ficou os pessoal para sair, ação de despejo. Aí ficou os pessoal sem ter para onde ir. Aí pronto, a situação engrossou. A polícia veio lá avisar que eles têm 2 meses para sair da terra. Aí disse, não, nós vamos procurar um advogado. Aí foram até o Recife e encontraram com o Francisco Julião, lá na casa de Francisco Julião mesmo. E ali, Francisco Julião se comprometeu a defender a Casa dos Camponeses. Demorou um pouco, mas também a luta de 55 para 59 foi meio pesada. Foi dura, com ameaça de senhor de engenho, com capanga, com a polícia e tudo mais. Mas a gente conseguimos bater essa muralha e chegar no final, né? Então, o que aconteceu é que eu acho que o Julião, pela força da sua inovação, da sua liderança em 55, porque de 55 a 59 ele está plantando o movimento, ele planta e ele coloca, de certa maneira, o bastão com o Nordeste. Quando foi em 59, ele botou um projeto de desapropriação na Assembleia, que a gente já tinha pedido a causa na Justiça, o juiz deu ganho de causa ao proprietário, e o pessoal tinha que sair daqui imediatamente. Aí o doutor Chico foi ao Palácio do Governo e disse, olha, doutor, o governador Cito Sampaio, e disse, se o senhor não desapropriar a Galileia, o senhor vai pegar lá em Galileia um bocado de defunto, porque eu vou para lá e não vou deixar o pessoal ser despejado de lá assim. Aí o pessoal daqui invadiram a Assembleia, né? Invadiram mesmo. O pessoal levaram alimentação, farinha seca, carne com farinha, para se alimentar por lá, né? E até que, com a pressão do povo, forçados, os deputados aprovaram o projeto de desapropriação. O Cid Sampaio desapropria a Galileia e sai
um editorial no jornal Estado de São Paulo, que, digamos, é um órgão da UDN, naquele momento representativo da UDN, importante, e ele diz: senhor Cid Sampaio, este editorial de senhor Cid Sampaio não sabe o que ele está detonando. Hoje eles invadem as fazendas, amanhã invadirão os nossos quintais, etc. E assim foi se gerando a sociedade, né? Então, o doutor Chico, quando botaram esse nome de Ligas Camponesas, ele também só falava na Liga também, né? Já que já botaram o nome de Ligas Camponesas, então foi o que ficou. É meu pai. O pessoal diz que parece muito comigo, sabe? Tem mais foto aí, Dado? Esse é com o Stedley. Ah, com o Stedley, rapaz, e com o Brizola. Onde isso no México? É capaz de ser no México, não? É aqui? É o primeiro congresso da mulher pernambucana. Foi depois da ditadura. A senhora está sendo homenageada e foi presidente de honra do congresso. Na volta do exílio. Quando os camponeses descobriram Julião como advogado e como político e começaram a realmente chegar lá em casa, a gente não tinha noção da coisa. Então era comum aqui a gente abrir a porta de casa e ter aqui dezenas de camponeses sentados aqui nesse terraço, às vezes espalhados aqui, né, no quintal mesmo, esperando para falar com o doutor Julião. A porta do escritório dele era essa aqui. Mamãe aproveitava aqui essa luz para datilografar as petições. Então aqui ela batia numa velocidade, ela alternava a cozinha com a datilografia, era numa velocidade impressionante. Né? E naquela época aquelas Remington antigas com 4, 5 cópias, papel carbono, era uma metralhadora, porque ela tinha que fazer e tinha que estar ligada nas tarefas domésticas. Não era monótona, né? Não era uma vida monótona. O Brasil é meu lar, foi lá que eu nasci, foi aonde eu aprendi ler, escrever e contar. O Brasil é meu lar, foi lá que eu nasci, foi aonde eu aprendi ler, escrever e contar. Eu vim parabenizar o engenho da Galileia, tirado da minha ideia e há um pouquinho falar. Eu quero tirar da ideia, falar na Revolução e de Francisco Julião, e que ajudou nesse lugar. É pro Julião que ele era advogado e também um deputado e ajudou na hora H. Ele era advogado e fala a verdade no mito, mas foi em 55 começou nesse lugar. Não lascou, mas deu um truco, acredito, amigo amado. Trabalhador alugado, trabalhava pra penar. Trabalhava no roçado e eu sei que ele é bacana e que ele cortava cana pro engenho do lugar. Foi a primeira da reforma agrária de terra, foi essa aqui, da Galileia. No Brasil inteiro, né? Teve até um deputado na Assembleia, na hora da votação do projeto de desaprovio da Galileia. Eu vi quando ele disse, eu estava lá e vi quando ele disse: se a gente aprovar esse projeto de desapropriação de Galileia, nós vamos criar muitas Galileias em Pernambuco. Porque se o Estado liberou para desapropriar isso aqui, ia liberar para desapropriar outras Galileias por fora, né? O fato sobretudo depois da desapropriação do Galileia, né? Você tem a primeira experiência de reforma agrária, né? Num país que você não tinha nenhum antecedente como esse, né? Então, o governo do Recife acaba desapropriando a terra, né? A partir da luta dos galileus. Então a Galileia é muito mais do que a Liga Mãe, né? A primeira dessa etapa. Né? A Galileia é um símbolo da esperança que alimentou aqueles camponeses. E assim apareceu a Galileia. Chegou um momento que se viu que a Galileia não podia continuar sendo isolada. Tem que se criar outras Galileias. E o homem é José dos Prazeres, com a bruta experiência, e criou logo o engenho Surubim, engenho não sei o que, e começou a crescer.
Foi um núcleo pequeno que foi aumentando, foi se divulgando, se infiltrando em outros estados, em outros municípios, para conscientizar o camponês de que ele tem direito à terra, que a terra não é de ninguém, a terra, vamos dizer, foi Deus que deixou aí, né? Vamos falar assim. E eles têm esse direito. E a gente ia para o campo organizar as camponesas, orientar, quanto à participação da mulher na luta política, ideológica. As ligas tinham plano. Em 55, de 10 anos, ter uma organização que cobrisse o território nacional. Uma teoria, que era o padre Alípio quem defendia, que se devia dividir o Brasil assim, horizontalmente, fazendo os focos guerrilheiros, né? Nessa coisa. Eu dizia não, eu fui contra, eu acho que se deve fazer na linha, mais ou menos como na linha do Equador, porque você consegue apoio de cima, que inclusive de Cuba poderia vir lá de cima, aproveitando as fronteiras. Você vai tendo liga, inclusive, nos bairros das cidades, né? Então, isso vai crescendo, né? E tendo uma força muito grande, né? Muito grande no imaginário, inclusive, das pessoas. Eu fiz até um monumento. Eu fiz uma família de camponeses que teve uma festa maravilhosa lá, foi filmado e tudo, nessa época, né? Julião veio me buscar aqui em casa, eu fui com ele, entendeu? Nós fomos, entendeu? Eu, Julião, Alexina estava no meio, entendeu? A mulher dele, e estava a turma grande. Muita gente do partido também foi, do PC, entendeu? Comigo. E fizemos uma festa maravilhosa lá, em Galiléia. A Liga começou a pregar a reforma agrária já partindo desse princípio, né? Que o camponês precisava de terra, precisava trabalhar na terra, a terra para ele, porque era ele quem sabia trabalhar na terra. Então, era um bicho-papão para os latifundiários, né? Mas para a gente era a palavra de ordem, era a reforma agrária, na lei ou na marra. O debate nos jornais era diário. Você tem 5, 6, 10 notícias no jornal, porque essa também era uma estratégia das ligas, né, que contou com o apoio dos jornalistas, né, que era denunciar os casos de expulsão, os casos de violência. Qualquer questão camponesa saía na página policial. Então Julião foi quem trouxe a luta camponesa para a página de política e depois para a página internacional, que aqui via correspondentes da Time, do New York Times, tal, que vieram cobrir. E a preocupação foi tal que o John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, pediu ao irmão dele, pediu, sei lá, que era o ministro da Justiça nos Estados Unidos, que ele fizesse uma visita a Pernambuco, e especificamente a Galiléia, para saber o que existia realmente de verdade em toda aquela história da preparação de uma revolução armada no Brasil. Não é que eles fossem fazer a revolução naquele momento, mas no momento em que se inicia a luta pela terra, ela já entra com um potencial de contestação fortíssimo, sem igual em relação aos outros movimentos de reivindicação. Olha, isso aqui exatamente é uma família de camponeses, né? É exatamente dentro dessa linha dos sem terra. Aqui ainda vai ter, entendeu? Umas cabeças caminhando, feito uma passeata aqui, e aqui vai ter umas legendas, entendeu? Reforma agrária já. Vou botar aqui uma faixa bem grande. Isso que nós vemos hoje com o MST começou lá. Quer dizer, nós vamos invadir os engenhos abandonados, os engenhos decadentes, as terras improdutivas, porque elas são ilegítimas. E com isso nós vamos organizar o grande movimento pela reforma agrária. Reforma política, reforma jurídica, não sei o quê, tudo isso é cosmético. O que você vai mudar mesmo assim, é reforma social. No século XIX eu já dizia isso, o Joaquim Nabuco já dizia isso. Essas questões são questões cosméticas que interessam a 10, 15, 30% da população. A questão é a espinha dorsal, é a desigualdade. O tema que mais dói no Brasil, o tema que nos impede de ser cidadão, que nos impede de ser nação, é a desigualdade, não é nenhum outro.
tudo mais pode ficar para depois. Quando o Jango assumiu o poder, ele teve que fazer uma emenda constitucional introduzindo o parlamentarismo. Isto é, tirando o poder do próprio Jango e passando para um primeiro-ministro, que o primeiro até foi o Tancredo Neves. Ora, essa perda de poder levou o Jango a passar o seu mandato todo tentando recuperar. Conseguiu recuperar num plebiscito, em 63. Então, em 63, tudo aconteceu. E vai, vamos dizer, ganhando força política Miguel Arraes, que é do Partido Socialista. Né? Mas todos pertencem a um mesmo campo político que vai se formando. Ora, esse campo político permite a ampliação de uma liderança que está ligada aos trabalhadores, tanto urbanos como rurais. E Julião faz parte desse processo. Então, Julião ganha uma legitimidade que lhe permite uma circulação política muito importante, o que vai ajudar o desenvolvimento das ligas camponesas. Mas aí o Jango partiu para ações executivas, criou a Supra em 63 para poder fazer a reforma agrária, no fundo, na lei ou na marra, né? Incorporando sem querer as ligas, né? E em janeiro de 64 cria a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que poderosíssima, nascia poderosíssima, né? Mas, logicamente, daí faz a desapropriação à beira das rodovias, que foi um ato desastrado que ele cometeu e que aí assustou todo mundo, todos os proprietários de terras que tinham terra perto de rodovia e de ferrovia entraram em pânico, né, achando que o governo realmente era comunista. Isto detonou uma grande discussão. Eram alguns quilômetros em torno da estrada. Isso estava sendo levantado em março de 64, no início de março de 64. Deveria ser discutido em março. Então, eu tenho a impressão que essa questão foi quase que um rastilho forte para detonar o golpe, embora o golpe tivesse sendo preparado há muito tempo. Na verdade, quando ele diz reforma agrária na lei ou na marra, ele pautou o Brasil. E eu digo mais, quando você lê a luta pelas reformas de base, né, como grande mote do Jango e de todo o movimento progressista da época, você não consegue pegar reforma de base nenhuma, a não ser a agrária. O papel de Dona Alexina foi um pouco eclipsado pelo tamanho, pela dimensão de Francisco Julião. Mas o papel dela é um papel que deve ser resgatado. Que ela tem uma luta, ela não foi apenas a companheira, a mulher que estava lá cuidando e tal, mas é uma luta política também. Em uma ocasião, inclusive, eu não sei se ela relatou, mas ela já me contou isso em outra ocasião, ela teve um encontro com o presidente João Goulart, e o presidente, muito gentil, e a senhora acompanha o seu esposo em política? Ela disse, olha, odeio política.
não me fale dessa questão de política, isso é a questão do meu marido, eu respeito, ajudo ele em tudo. Mas eu, particularmente, eu não tolero essa coisa de política. Aí disse, eu entendo a senhora, não sei o quê. Claro, ela queria se demonstrar como que ela era uma das encarregadas da guerrilha das Ligas Camponesas. Ela era uma das pessoas coordenadoras do grupo armado das Ligas Camponesas. Ela ia dizer, eu adoro política porque comigo é na lei ou na marra. Eu quero dizer, opa, essa mulher também. Entendeu? Existe até um depoimento de uma figura importante da ditadura que diz, a mulher perigosa, mais perigosa à época, se chamava Alexina, a esposa de Francisco Julião. E os depoimentos que eu colhi de pessoas da época, dos documentos, é de que ela, inclusive, estava mais à esquerda de Julião. Ela estava à esquerda de Julião. Ele recebia, às vezes, pessoas que ele não conhecia, ele não sabia quem era nem de onde vinha. Tanto era assim que eu arrumei a sala de uma maneira que as costas do birô, ele sentado no birô, as costas ficavam na parede, né? E uma janela de um lado, outra janela do outro. Aí eu ficava preocupada. Porque às vezes eu olhava assim e digo, tem um homem assim, assim. Ele disse, sabe quem é, Francisco? Ele disse, eu não sei quem é, não. Mas manda entrar. Ele disse, meu Deus do céu, e se for, né, um atentado? Aí eu mandava entrar, mas corria no quarto, pegava uma bereta, que era uma arma pequena, mas é eficiente, né? Quando bem acionada, ela é eficiente. Porque se houvesse qualquer tentativa contra o papai, ela tinha condições de defendê-lo. Então, o lugar onde ela se postava era ali, porque isso aí tinha uma cortina. Fez qualquer movimento, ou eu atiro ou digo, não se mexa, né? Mãos ao alto. Eu acho que esse envolvimento maior também a gente já estava em Cuba. A gente estava para sair para Cuba já. Porque nós, na verdade, saímos para Cuba antes do golpe, né? Muito antes, 62. Porque nós estávamos ameaçados, os filhos eram ameaçados. O papai sofria ameaças, e foi sequestrado, né? Uma vez e tudo. E de vez em quando o exército estava lá perto de casa, quando havia qualquer nervosismo político, né, no país, então já... E havia muita ameaça de que iam enforcar os filhos, os 4 filhos nas árvores do quintal e tal. Então, papai disse, tem que tirar os meninos daqui. Então nós saímos antes, entendeu? Mas é porque ele foi em 1961, junto com várias personalidades brasileiras, foram convidados por Fidel, que a Revolução Cubana tinha triunfado em 59, e Fidel convidou várias pessoas, entre elas papai, né, para conhecerem a Revolução, o que eles tinham feito, e levou o papai para ver como eles tinham feito a reforma agrária, conversando, não sei o que. Papai contou dessa grande dificuldade que era para ele e com os filhos, sobretudo. Ele disse, por que não manda os meninos estudarem aqui, Fidel disse, né? Sobretudo as 2 meninas maiores, depois elas se formam e retornam, e aí vão... a ideia era essa. A ideia era essa, estudar e voltar como um quadro já formada, não sei o quê, né, para o Brasil. Aí papai foi mamãe que nos levou em 62. Foi. Tatá e eu. Pernambuco era um estado mais ou menos do mesmo tamanho de Cuba, com produção agrícola também parecida, de cana-de-açúcar, e tinha um líder de uma linguagem muito inflamada, que era Julião, que falava em Fidel Castro, Mao Tse Tung, Che Guevara e tal. Então a primeira grande aposta de Fidel Castro foi Francisco Julião. O que o Julião pretendeu fazer a partir daí foi tirar a água da pedra, né? Ele achou que esses camponeses tinham uma capacidade de luta e de resistência política muito grande. Ele viu nesses camponeses alguma coisa como uma revolução mexicana, ou sobretudo a Revolução Cubana, e ele tentou essa via com Clodomir. E eu fui vendo que haviam 2 grupos, a parte legal das ligas e a parte da clandestinidade. Os grupos que ficariam com guerrilheiros, né? E eu sigo acreditando, até hoje eu sigo acreditando, eu vou morrer acreditando nisso. Não se consegue o poder pacificamente. Tem que ser na luta armada e depois segurar. Quando veio a preparação da luta armada, ela frequentou vários dispositivos, né? Houve dispositivos armados de guerrilhas, preparação para guerrilhas, em Mato Grosso e Goiás, que o meu companheiro, o Clodomir Moraes, foram comandantes dessa guerrilha, e as mulheres faziam treinamentos para participarem dessa luta, caso houvesse necessidade. Clodomir ficou responsável, inclusive fez um treinamento em Cuba,
Depois eu fiz também, inclusive as meninas estavam lá e fizeram junto comigo, né? Eu fiz uma parte mais avançada, que foi de... Comunicação direta. Comunicação, né? Através de código. Mamãe fez o percurso indo a conversar com vários dirigentes do mundo. Mao Zedong, Zhou Enlai, Kim Il-sung, da Coreia, Fidel Castro, claro, com todo o pessoal lá de Cuba. E já ela foi com propostas de ajuda para a luta armada. Como eu tinha os meninos no exterior, ficou mais fácil de camuflar essas minhas viagens, né? Eu ia a Cuba, de Cuba eu fui levando as meninas que iam para estudar na União Soviética. Eu aproveitei para falar com Mao Tse Tung, de lá para ir falar lá na China também, para ver se recebia ajuda, né? Aí ela fazia parte do movimento Tiradentes, que era o braço armado das ligas camponesas. Isso pertencia a uma ala mais radical das ligas camponesas, que achava que esta saída revolucionária era a única saída possível. A ideia era treinar os camponeses para que se defendam. Porque o país é grande, não é como Cuba, que é um país desse tamanho. É um monstro de um país. Você tem que treinar o pessoal para, na sua área, defender-se. E aí pode sair uma guerrilha grande. Parece que houve, inclusive, algum financiamento que eles receberam do Fidel. Então, eu acho que a opção do Julião foi uma opção muito por uma política radicalizada. Por exemplo, ele tentou até uma guerrilha em Goiás, né, a formação de um núcleo de resistência maior, lá também numa área que tinha uma tradição e que vinha de longe, sempre nessa linha do pequeno camponês que é proprietário da sua terra e que é excluído. Aí fomos viajamos, chegamos lá, ele botou a gente num carro com os óculos escuros, ainda mais com um papel. Essas coisas de cinema, sabe? Vocês sabem onde vocês estão? Eu não sabia, nem estava interessada. Aí Porfírio disse, acho que estamos em Madureira. Madureira, não foi? Cascadura. Cascadura. Aí disse, falha do companheiro. Numa casa pequena, tinha quase 50 pessoas, rádio instalado nos 4 cantos da casa, para escutar música, a fim de que os vizinhos não se dessem conta de que tem 50 pessoas aí dentro. Agora, o de Goiás foi uma traição, né? Denunciaram, botaram um espia, infiltraram um rapaz, e ele denunciou que tal lugar tinha um foco guerrilheiro e tal, e a polícia foi trocar o tiro. Teve gente que saiu correndo, desapareceu, e outros foram presos. E as armas? Bem, as armas é um outro problema, porque as armas estavam escondidas em cada dispositivo. E para saber onde é que está, você tem que pegar o homem responsável pelas armas. E o homem responsável pelas armas é o mais difícil de ser encontrado. A polícia chegava lá em Galileia, revirando as pedras, revirando girimum, revirando tudo. Minha avó era velhinha, baixinha, aí disse, ô Maria, o que aqueles homens estão fazendo ali no teu girimum? Aí mamãe olhou, ficou calada, né? Era a polícia revirando tudo. Aí ela disse, subiu, desmanchando, os pessoal estavam trabalhando, quando via a polícia, revirando as pedras, fazia gastou de pedra junto, espalhava tudo, caçando arma. Quem tinha arma? Um bocado de arma a gente escondeu lá no Rio, numa finca, numa fazendola, numa granja. Estamos num papel desse que não é impermeável, num caixão, tudo isso, ficava um buraco de derrama, eu não sei nem onde é. E ficou lá. O Julião queria a luta armada e estava a par da luta armada.
Agora ele pousava sempre de que ignora tudo isso. Sempre se preservou muito Francisco para ele ficar na parte legal. Seria para os discursos, para ser deputado, essa coisa toda, né? E esse outro grupo que iria organizar esses focos. O que faltava? Treinamento, faltava estrutura, o que faltava, né? Alguns acreditaram que não faltava nada, né? Sobretudo a direita achou que já era a revolução, né? E tinham medo. Então, o grande inimigo, o grande inimigo passou a ser visto o processo de mobilização e não as coisas específicas que estavam ali envolvidas, né? Existe uma mobilização crescente, e onde é que isso vai acabar? Na Paraíba dos anos 60, comecinho dos anos 60, por exemplo, né? 10 mil camponeses filiados a uma associação. Né? Isso é claro que mobilizava, alimentava expectativas, né? A expectativa de que era possível uma revolução, né? Para aqueles que sonhavam com a revolução, né? Isso era quase que a materialidade da revolução. Faltava só um pouquinho mais. É quando eu vi o golpe de 64, aí acabou de uma vez. É somente até aí. Aí não teve mais. Daí para frente já é outra coisa, né? Senhores deputados, quero deixar aqui o meu protesto contra esse Estado que se pretende criar no Brasil, que não é o Estado revolucionário, mas o Estado contra-revolucionário, de regresso, de retrocesso. Quem está na rua é contra a revolução. Aqueles que não querem nenhuma transformação, mas sim o status quo, a permanência de um Estado que é injusto, que é cruel, dos bancos, das fábricas, do comércio atacadista, daqueles que são os privilegiados da nação. Se amanhã alguém tentar levantar os gorilas contra a nação, nós já podemos dispor de 500 mil camponeses para responder aos gorilas como os gorilas quiserem, na lei como nós desejamos, na marra se eles também quiserem. E sabemos que no momento em que deflagrarem um golpe reacionário direitista contra o Brasil, haverá guerra civil. Esses bandidos que deram o golpe, eles rasgaram a lei magna no país. Uma das coisas fundamentais do militar é o respeito à legalidade. E o que esses bandidos fizeram, pela primeira coisa, foi exatamente rasgar a lei magna do país. Veja bem, foi rasgar a lei magna do país, a Constituição. Porque, inclusive, depuseram governos legalmente eleitos dentro dos preceitos constitucionais, e mataram gente simplesmente porque pensavam diferente deles. Entendeu? Então, que qualidade de democracia desgraçada é essa? Eles são exatamente, entendeu, filhos desse bandido que invadiu o Iraque agora mesmo. Estavam sequestrando, e levando, matando e jogando dentro do rio Guandu e fazendo tudo que queria. Com o pessoal da esquerda e do pessoal do partido, Liga Camponesa e quem fosse contra a revolução. Ou melhor, o golpe. Foi muito doloroso esse corte brusco assim. Inclusive eu estava fora, né? Eu estava em Cuba, eu tinha ido para o casamento de Anataílde. Eu cheguei no fim de março, no dia 1º de abril, houve o golpe aqui. Você não está sabendo não, há um golpe no estado. Eu digo, o que é isso? Aí ele disse, o exército assumiu, agora nós estamos correndo risco de sermos presos, fuzilados. Aí eu me sentei assim no banco da rodoviária. Aí, para mim, umas coisas desmoronou na minha cabeça assim, sabe? Aquele entusiasmo que eu tava da luta, de coisa, foi caindo assim. Foi um soco mesmo.
na cara assim, um negócio terrível. A gente fica, como é, eu volto, o que é que eu posso fazer, o que é que eu poderia fazer, eu quero voltar, não volta. Tem os meninos, não... Foi muito doloroso mesmo. Pouco antes do golpe militar, aí foi quando a senhora foi para Cuba para participar do casamento de Tatá, que era a primeira a se casar. E a senhora quis voltar para o Brasil, o Fidel aconselhou que não? Não, ele não aconselhou, ele proibiu. Ele proibiu que Proibiu, não. não vai, porque você tem uma responsabilidade muito grande. Vão lhe matar, e agora eu não. É, ele disse, e ademais eu vou entregar você de bandeja aos militares. Você vai ser presa quando chegar no aeroporto. Não se sabe de Julião? Não é, ninguém sabe de Julião, Muita gente não vai presa, não. não se sabe nada ainda. É. Ele foi caçado em 9 de abril, entrou na clandestinidade, foi morar no campo, passando-se por um pastor protestante e tentando organizar a luta de resistência. Foi preso em junho, depois saiu por habeas corpus e exilou-se no México. Eu fui preso, criatura. Passei um ano preso quase. Depois eu saí, quando me liberaram, eu saí e fui para São Paulo. Fui trabalhar em São Paulo. Tive o direito político suspenso, fui demitido pelo institucional, pintaram e bordaram comigo. Entendeu? Só não me caparam. Pronto. Nós tivemos no dia do golpe com a Raia, na noite do golpe estivemos com ele. Vamos lá. Quando chegamos, a Raia, e o que se faz? Qual é a situação? A situação é péssima. Como é? O palácio lá em Brasília já está vazio. Como assim? Já era. A Raia, o Jango ninguém sabe onde está. E então, onde é que está a resistência? Os comandantes nacionalistas, não sei o que mais, etc. Porque a causa está perdida. E eu vou ficar aqui. Eu só saio à força. Uma organização armada das ligas camponesas. Existia incipientemente. Mas por que não houve uma reação maior das ligas, dos companheiros das ligas, quando do golpe militar? E eu não sei por que foi não. Ou porque foi muita gente presa, ou porque não tiveram suficientemente peito para enfrentar. Eu não sei dizer, de verdade eu não sei não. No dia que houve o golpe, a cidade de Vitória de Santo Antão foi, como é que diz, cercada e ocupada por 5.000 camponeses, que eram os 2 ou 3 mil de Serra e outros tantos, que chegaram na cidade, falaram com o delegado, que tinha 18 soldados, diz, olha, entrega as armas, nós não queremos brigar, entrega as armas. O tenente Veras, membro do partido, quer fazer uma reunião com o pessoal das ligas. Lá tem armas, e a gente vai ver como distribui essas armas. E vamos resistir aqui no Canavial. Tá bom? Que hora é a reunião? 00:30. Nós estamos aqui perto de Pojuca. Vamos comer farinha de mandioca já rápido, porque não tem jantar aqui. A gente já come uns tantas farinhas de mandioca com água, faz uma puba e vamos para lá. Quando chegamos, havíamos caído num alçapão. Já estava o Serviço Secreto do Exército esperando-nos. Porque algumas pessoas enfrentaram, mas foi dizimado, pessoal. Mas o que eu tenho entendido é que a primeira organização a ser colocada na ilegalidade com o golpe militar foram as ligas camponesas. E a maior quantidade de pessoas presas nos primeiros dias do golpe foram companheiros das ligas camponesas. Foram. Talvez tenha sido uma surpresa tão grande que ficaram praticamente imobilizados, né? Ou pela surpresa, ou por falta de
de armamento, de direção mesmo, de uma pessoa que vamos, levanta, pega em arma, não sei o quê. Porque precisa ter uma pessoa que inflame, comande, né? Que comande. O golpe chegou com antecipação de 8 anos. As ligas não tinham tempo para preparar a máquina toda. Apesar de que o que preparou foi realmente grandioso, hein? Grandioso. A Liga tinha um plano, no mês de julho de 64, formar um partido. Comunicar a todas as organizações, com suas relações internacionais, para vir para o Congresso da Organização Política dos Camponeses. Eram as Ligas Camponesas, a organização política. Estava previsto isso para o mês de julho de 1964. O golpe chegou em 1º de abril. Esses 10 anos que nós passamos em Cuba foram de total isolamento, porque não havia relações diplomáticas com nenhum outro país. Não, a gente quer ir embora. A gente quer ir embora para o Brasil, a gente não espera mais. Aí, a essa época, a Allende tinha sido eleito no Chile, né? Aí eu vislumbrei a possibilidade de ir através do Chile. Bom, vamos ver, quem é que quer ficar? Aí tinha o filho de Elizabeth Teixeira, né? Isaac, que ficava... nós éramos responsáveis por ele e tudo. Aí ele disse, eu não vou, eu fico. E fomos para o Chile. Só que quando a gente chegou em alto mar, depois de toda... Bom, passamos o canal de Panamá, aquele negócio todo, uma viagem que dura 10 dias mais ou menos, né? 12 dias. 12 dias. Quando faltava um dia e meio para chegar em Valparaíso, 10h30 da noite a gente foi se deitar, acabamos de se deitar e o barco começou a tremer de um jeito. Que a gente não sabia se estava entrando por cima de umas pedras ou se... Eu sei que todo mundo entrou em pânico, inclusive a tripulação, né? Chegamos em Valparaíso e ficamos chocados, porque todo mundo na rua, ninguém dorme quando tem terremoto, no Chile ninguém dorme dentro de casa, porque pode vir o segundo terremoto. Então o povo passa a noite na rua, faz umas fogueirinhas, ficam tomando vinho e sentados em volta da fogueira esperando até o dia seguinte. Uma prostituição general, no meio daquele caos, feridos. Milhares, centenas de mulheres no cais esperando os marinheiros, entende? Então nós fomos quase atacados, não foi ali quando desembarcamos. E assim, a pobreza, foi um choque tremendo, sabe? É coisa que a gente passa na hora, é trágica, mas depois a gente acha graça. Eu me arrumava, né, mais ou menos, direitinha, dava uma bolsa que saía, ia para a feira. Aí eu olhava assim, às vezes tem um tomate que está só metade, né, machucado, um couve, não sei o que lá, aí eu ia apanhando, tranquilamente apanhando e botando dentro dessa bolsa. Aí comprava carne de cavalo, porque era a mais barata que tinha. Chegava em casa, lavava, limpava bem, tirava tudinho, fazia um sopão, era a nossa comida diária à noite. Porque durante o dia era o chazinho, né? E de noite a gente tinha... Aí dizia, mas mamãe, essa carne é tão dura. Eu digo, meu filho, é porque não é carne, é carne de segunda. Ele disse, é uma carne diferente. Eu digo, não, mas é carne de boi. Carne de boi é boa, tá? Isso aí tem proteína, é o que está valendo. Nessa parte do exílio no Chile, eu lembro algumas coisas que tem a ver diretamente com mamãe, que foram muito importantes para a gente. Ela percebeu que ia haver um golpe militar, que ia haver algum movimento. Ela falou, inclusive, de mudar para o Peru, não foi? Ela falou, exatamente, falou de mudar antes que viesse o golpe. E a gente decidiu ficar. E a alternativa para ficar, pelo menos na minha cabeça, era você se preparar para o golpe. Era se preparar, era se armar para defender o governo que constitucionalmente eleito.
Aí mamãe, num momento determinado, ela foi e alugou um quartinho, uma casinha que era apenas uma salinha. Era um anexo de uma casa, na verdade. Exatamente, que era um anexo de uma casa. E na frente da casa havia uma porta, mas havia só um número, que era o número da casa, como um todo. E mamãe achou que ela deveria alugar aquele local e ter aquilo como uma reserva. Um local, digamos assim, um aparelho estratégico, aonde nós iríamos visitá-la, mas que nós não levássemos ninguém. Ninguém podia saber. Ninguém podia saber que ela morava ali. E, na verdade, esse local salvou a gente. Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. E começaram a prender gente ao longo do caminho. Pisavam por cima, batiam nas pessoas. E aí eu digo, bom, agora acho que está perdido aqui tudo realmente no estádio. A gente estava sabendo já que matavam as pessoas mesmo e que torturavam-se tudo. Depois de alguns dias, eles bom, o embaixador está aí, a gente vai liberar e tal. E esse embaixador salvou muita gente. Aí depois foi ir para a Suécia e vem aí o terceiro exílio, né? Estivemos em terras longínquas, umas cheias de sol, calor, muita música, outras frias, geladas, cinzentas. Isso faz parte da nossa vida, sabe? Aquela música do domingo, aquelas flores na mesa e tal. E você voltou e encontramos o que lá? É horrível. Encontramos uma casa abandonada praticamente, com um caseiro imunda, em ruínas, entendeu? Os flamboyants, as árvores da nossa infância, que havia um de cada lado do portão, cortaram os flamboyants, os dois, entendeu? Não havia jardim, havia um monte de mato. Ou seja, nós fomos exilados daquela casa de maneira perpétua. Voltamos à nossa cidade como se fôssemos estranhos. E continuamos a lutar aqui. Desempregados e com o estigma de ex-exilados tatuado na testa e a pesada cruz de um sobrenome às costas, quase ninguém se dispunha a nos ajudar. Os antigos amigos, com raríssimas exceções, fugiam de nós para não serem taxados de comunistas. E os inimigos, rindo da nossa desventura. A casa da Rua Cruz Macedo, 99, praticamente destruída.
e faço de conta que esta é mais uma etapa desta longa viagem. Eu cheguei assim na ponte, vi uma senhora fazendo tapioca, e aí eu digo, ai, olha, tapioca, aquele cheirinho de vovó, não sei o que, aí eu comprei e fiz E eu chorava, e a tapioca nem ia, nem saía, nem voltava, e eu chorava, e o pessoal olhava pra mim, porque essa senhora com essa tapioca aqui na mão, chorando. Dentro de uma manga rosa, na casa da Anatólia, na Navalha. Porque era o sabor da minha infância, da vovó, era tanta coisa que chegou com aquela tapioca, sabe? Claro. Então, O meu foi uma manga rosa, na casa de Tulito, lá na Navalha. Sentei no chão, descalço, com aquela manga. Quando eu mordi aquela manga assim, minhas lágrimas caíram assim. Não, meu de emoção, o meu chupar negócio, aquela sabe qual manga. foi? O meu negócio foi o pé de coco. Eu cheguei no aeroporto numa boa, todo mundo lá, que beleza, eu, não é nada de emoção, assim, cheguei, pronto, tô aqui de volta. Aí pegamos o carro, quando o carro entrou na Avenida Boa Viagem, que eu vi o primeiro pé de coco, pronto, aí a desabou. Eu voltei. Foi a uma Recife estranha que cheguei. Diferente no seu aspecto físico, empobrecida, com pessoas mal vestidas, o comércio decadente, sem aquelas vitrines artisticamente arrumadas. As cartas são as conversas do silêncio. Ao lê-las, estamos ouvindo as palavras escritas e sentindo a alegria ou a dor do que elas dizem em silêncio. Apesar de tudo isso, mantenho o amor à vida. Não penso na morte. Continuo sonhando e fazendo planos, inclusive o do nosso reencontro. Até a próxima conversa. Mamãe. Um beijo de tua Alexina. Outros guerrilheiros virão. Não tenha dúvida. Que eles não venham com armas, com bombas, com não sei o quê, mas virão de outra maneira. La da 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 da, la da da da.